Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria estar novamente aqui com você, nesse nosso canal Tesouros da Fé, hoje para falar um pouquinho aqui de uma forma bastante espontânea, desse tesouro preciosíssimo da nossa fé, que é a alegria de termos um Papa, termos um novo Papa. Estamos vivenciando aí nessa última semana essa alegria pela eleição do Sumo Pontífice, do Bispo de Roma, o doce Cristo na Terra, Sua Santidade, o Papa Leão XIV, o Cardeal Prevost. Que alegria! Eu quero aqui partilhar um pouquinho com você dessa alegria que eu senti, e falar um pouquinho, a gente refletir um pouquinho aqui sobre qual é a postura que nós, como católicos, devemos ter diante da eleição do Papa, diante da pessoa do Papa, Porque que acontece? Eu tenho percebido, creio que você também, nós que estamos na internet aí, nas mídias sociais, nós temos visto que esse conclave ele foi marcado por uma grande divulgação, Coisa que me parece que não houve nos outros anteriores, porque não se tinha essa presença tão forte das redes sociais. E isso faz com que as coisas tomem proporções muito maiores. Então certas notícias, certos conteúdos, certas especulações ganham uma proporção muito maior, e isso traz vários sentimentos aí, talvez sentimentos de ansiedade, de uma angústia, um certo medo, uma certa insegurança, mas que nós possamos ter o nosso coração tranquilo, o nosso coração calmo, porque um conclave, a eleição do novo Papa, ela é sempre conduzida pelo Espírito Santo. Perceba, o nome do Cardeal Prevost não apareceu em nenhuma das listas que se fazia ali, dos tais favoritos para o conclave. Porque o conclave, meus irmãos, não é como uma eleição presidencial. Não é como se fosse uma democracia, enfim, não é. Basta a gente olhar as transmissão aí da internet aí do momento, a fumaça branca e o anúncio, aquele júbilo daquela praça de São Pedro ali, repleta de fiéis, e nós percebemos que ali é algo sobrenatural, não é como se fosse um presidente, não, é uma coisa que repercute no mundo inteiro, que enche o nosso coração de uma alegria imensurável, foi basicamente o primeiro conclave que eu vivenciei, eu nasci em 2002, então ainda ali nos últimos anos do pontificado de João Paulo II, mas evidentemente não tenho lembrança nenhuma desse período, então não vi Bento XVI sendo eleito, não vivenciei, e também me lembro vagamente da eleição do Papa Francisco. Lembro desse ocorrido aí, mas eu tinha uns 11 anos, também não tinha discernimento e nem consciência muito assim da fé, do que se representava aquilo, então não foi algo tão marcante. Dessa vez, eu pude vivenciar com bastante assim, consciência do que estava acontecendo, com bastante discernimento do que significa a pessoa do Papa, e foi assim uma alegria imensa, e desde já eu deixo aqui público a minha total submissão, meu total amor ao Papa Leão XIV, e espero de você que gosta de acompanhar aqui o meu conteúdo, que você também tenha essa postura de amor, de submissão, de oração por ele. Não é fácil, nós podemos aí imaginar o quão difícil é carregar o peso do governo universal da Igreja, e com todos os compromissos também ligados ali ao governo do Vaticano e toda a questão diplomática, enfim, tudo que o Papa fala repercute no mundo inteiro, então é um peso muito grande, mas que isso também possa, então possa trazer ao nosso coração essa certeza de que tudo está conduzido pelo Espírito Santo,
né, a gente olhando para a vida dele, né, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, né, no Cardeal Prevost, mas fui buscando conhecer agora nesses dias, e a gente olhando para a vida dele, né, a gente percebe que de fato foi uma escolha muito inspirada pelo Espírito Santo, muito acertada, né, e Deus o ilumine, o ajude, né, para que seja um pontificado longo, que seja um pontificado frutuoso, e tenho certeza que assim será. Né? O Senhor Jesus prometeu, né, no Evangelho, quando ele disse a Pedro, né, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né, as portas do inferno não prevalecerão. Né? Então, em outra passagem ele vai dizer, né, rogo por ti, Pedro, né, para que não te percas. Então, o Senhor ele conduz a sua igreja. Né? O mal não prevalecerá, disse o próprio Papa Leão XIV no seu primeiro discurso, ali no balcão central da Basílica de São Pedro, né, quando ele foi eleito. E de fato, né, porque, veja, muitos podem ter algum sentimento de medo, de angústia, será que esse Papa vai, né, conservador, progressista, é isso ou aquilo, vai se posicionar quanto a isso, quanto aquilo? Muitos falam aí de umas tais profecias do anticristo e não sei o que, né? E, gente, né, que nós possamos acalmar o nosso coração diante de tudo isso, né? Pois o Espírito Santo conduz a sua igreja, né? Conduz a sua igreja. E se a igreja vier a ruir, então o Cristo mentiu, não é? Quando ele disse que as portas do inferno não prevalecerão. E se Cristo mentiu, então ele não é a verdade, como ele mesmo disse. Se ele não é a verdade, ele não é Deus. E então acabou, né? Desmorona toda a nossa fé. Então isso não vai acontecer. Né? Cristo conduz a sua igreja, Cristo conduz, né, o nosso Papa, né, em todas as suas decisões, na sua humanidade também. Né? Lembremos, né, todos os sacerdotes também são humanos, né? Estão sujeitos ao erro, estão sujeitos, né, a deslizes, mas tenhamos essa certeza, né, que em assunto de doutrina, em assunto ali da fé, da moral, né, o Papa ele está sempre assistido pelo Espírito Santo, né, para que a igreja sempre caminhe, né, em direção ao céu, né, a igreja triunfante do céu, né, nesse caminho, seguindo o bom pastor. Né, esses dias temos meditado, né, nesse último domingo, quarto domingo da Páscoa, né, o domingo do bom pastor. O Papa é para nós essa figura visível do bom pastor, que nós possamos, né, nos colocar sob o seu pastoreio, né, nos deixarmos ser conduzidos por ele. Né, ele conhece a igreja, ele conhece essas ovelhas, né, Cristo pediu, né, a Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta o meu rebanho, né, e o Papa, ele segue, né, essa missão de Pedro, né, ele dá continuidade a isso. Então, que nós possamos sempre rezar por ele, né, assim como, né, o Papa Francisco sempre pedia, né, nunca se esqueçam de rezar por mim, que nós possamos também rezar agora pelo Papa Leão XIV, né, para que ele continue, né, e seja sempre fiel a Cristo, fiel ao seguimento de Cristo, e que ele possa ter sempre essa luz, né, guiando seus passos, guiando cada decisão, né, e que ele seja para nós, né, esse sinal, né, da presença de Cristo. Assim como foi Francisco, assim como foi Bento XVI, assim como foi João Paulo II e todos os papas. Né, que ele seja para nós esse sinal da presença de Cristo com a sua igreja. Vamos rezar por ele? Um Pai Nosso, uma Ave Maria, né, concluindo essa nossa reflexão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Pedro, rogai por nós. Que Deus abençoe você e até um próximo vídeo. Fique com Deus.